Olá! A recomendação de investimentos de outubro do Íon Itaú chegou! Eu sou a Érica Barcoquebas, analista de portfólio do Itaú, e nesse vídeo mostramos um resumo do que aconteceu no mercado em setembro e onde investir no mês de outubro para todos os perfis. A gente sempre começa falando do cenário internacional, tanto para embasar a nossa alocação em produtos no exterior, mas também porque o cenário internacional influencia muito o que acontece aqui no Brasil. Então vamos lá, falar dos Estados Unidos, que é a maior potência mundial, Europa e China. Nos Estados Unidos, o Fed, que é o Banco Central americano, decidiu por reduzir a taxa de juros em meio ponto percentual, para a faixa de 4,75% a 5%. Esse corte veio bem embasado por duas questões. Primeiro, a inflação controlada, observada através do PCI, que é o principal índice de inflação acompanhado pelo Banco Central americano. E segundo, pela questão da desaceleração do pleno emprego, que também é monitorada pelo Fed. O mercado já considerava que esse corte iria ocorrer. E também há expectativas de que haja um corte de mais meio ponto percentual até o final do ano. Por que isso é importante? A taxa de juros dos Estados Unidos é considerada taxa livre de risco, então influencia o mundo inteiro. Se essa taxa cai, o que a gente chama de diferencial de juros para os outros países aumenta e pode aumentar também o fluxo de investimentos nesses outros países. Eu vou explicar um pouquinho mais lá na frente sobre o que é esse diferencial de juros. Passando agora para a Europa, o PMI, um dos principais indicadores de atividade, mostrou retração no mês de setembro, com recuo no setor industrial. Além disso, a taxa anual de inflação ao consumidor desacelerou no mês e caiu para 1,8%. Esse resultado dá mais confiança para que o Banco Central Europeu siga com os cortes dos juros, lembrando que os cortes começaram em junho desse ano. O Banco Central sinaliza ainda que o ritmo de flexibilização monetária à frente por lá dependerá da evolução dos dados, sobretudo da convergência da inflação à meta. Já na China, por sua vez, a atividade vinha em desaceleração, e então o governo lançou o maior pacote de estímulos à economia desde a pandemia, com o objetivo de alcançar a meta de crescimento anual. Dentre as ações anunciadas, destaca-se a redução do compulsório bancário, que resultou numa injeção de liquidez de cerca de 1 trilhão de yuans no mercado. Por que isso é importante? A China é um dos maiores importadores e exportadores do mundo, influenciando muito a cadeia de comércio global. Então, essa desaceleração impacta vários países, como o Brasil, por exemplo, que tem a China como um importante parceiro comercial. Vamos monitorar quais serão esses impactos desses estímulos e o reflexo na escolha dos melhores investimentos. Aqui no Brasil, a atividade econômica continua surpreendendo positivamente e revisamos a projeção do PIB para cima. Já em relação à inflação, nós reduzimos a projeção para 2025, mas ainda segue pressionada, principalmente pelo setor de serviços. Outro ponto importante é o cenário fiscal, em que os desafios orçamentários permanecem no foco, mesmo com o aumento das receitas, mas com o controle de despesas ainda insuficiente. Nesse ano, houve o congelamento de algumas despesas, mas o que preocupa o mercado é a falta de medidas mais estruturais de controle para 2025 em diante. Mas o destaque fica para a alta dos juros que aconteceu na última reunião do Copom em setembro. O Banco Central decidiu por subir a taxa básica de juros, a Selic, em 0,25 ponto percentual e agora está em 10,75%. Esperamos mais 2 aumentos de meio ponto percentual ainda neste ano, chegando ao patamar de 11,75%. E agora, chegou a hora de a gente falar sobre o diferencial de juros com que comentei no início. Bem, com a nossa taxa básica de juros mais elevada e com a taxa de juros dos Estados Unidos diminuindo, esse diferencial de juros aumenta e os ativos locais ficam mais atrativos para os investidores estrangeiros. Com isso, o fluxo de entrada de moeda estrangeira no país tende a aumentar, e assim esperamos uma valorização cambial do real. Diante desse cenário, mudamos nossa previsão para o câmbio, que deve fechar o ano em R$ 5,40. Além disso, ajustamos a nossa projeção para crescimento do PIB de 2,5 ponto percentual para 3%. Já a nossa estimativa para o IPCA permanece em 4,2% ao final de 2024.
Agora que já passamos o cenário lá de fora e do Brasil, é hora de entender como fica a alocação para o mês de outubro. Antes de passar sobre o nosso posicionamento, vale relembrar alguns conceitos. Quando falamos que estamos neutros em uma classe, quer dizer que estamos com a alocação padrão determinada para cada tipo de perfil de investidor e esperamos retornos condizentes com o nível de risco oferecido pelos ativos. Quando estamos com visão acima do neutro, quer dizer que a gente aumentou a alocação naquela classe e enxergamos oportunidades de gerar melhores retornos de forma tática. Já na visão abaixo do neutro, diminuímos a alocação naquela classe por esperar uma volatilidade maior que o retorno projetado. E este mês, para a Bolsa Brasileira, mantivemos nossa visão negativa, devido ao aumento das incertezas locais com risco fiscal e a pressão inflacionária. Lembrando que, para investimentos nessa classe, continuamos recomendando estruturas com proteção de capital. Na renda fixa, mais uma vez os títulos indexados à inflação seguem em destaque, considerando o patamar atrativo e a proteção inflacionária. Também seguimos neutros em pré e pós-fixados, classes que ainda oferecem boas oportunidades com a perspectiva dos juros para o ano. Na renda variável internacional, seguimos com visão neutra para Estados Unidos, Japão, Europa e emergentes. Já na renda fixa internacional, continuamos neutros em títulos do Tesouro Americano e High Yield. Também neutralizamos a visão para títulos Investment Grade e para a renda fixa em emergentes. A gente fala isso sempre, mas é bom repetir. Para os investimentos internacionais, você pode acessar diretamente o mercado global via Avenue, a maior corretora americana com foco no público brasileiro. Os investidores contam com a vitrine completa de produtos, além de recomendações de carteiras conforme o perfil e alinhadas à visão econômica e de classes de ativos do Itaú. Aqui na descrição tem um link para você saber mais. Agora é o momento de repassar a alocação ideal e os produtos recomendados para cada perfil, com a distribuição da sua carteira e em quais produtos investir nesse mês. Como passamos a lista completa com todos os produtos, recomendamos que você pare o vídeo para conseguir consultar todos eles com calma ou acesse a nossa carta completa, que também está na descrição. Outra alternativa é acessar o Ion e ver a carteira indicada de acordo com o seu perfil no menu Assessoria. Como você sabe, a recomendação é dividida pelos perfis conservador, moderado, arrojado e agressivo. Se você ainda não sabe qual é o seu, é só acessar o aplicativo do Ion e conferir. Por lá, você consegue investir com taxa zero de corretagem para ações, fundos imobiliários, BDRs e ETFs. Essa foi a nossa recomendação atualizada para outubro. Inscreva-se no canal e acompanhe nossas redes sociais para receber as próximas recomendações. Também deixe suas dúvidas aqui nos comentários e sugestões de conteúdos que você pretende ver por aqui. Obrigada e até a próxima!